porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que a honra e o galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa alguma lhe fez. Então disse o rei, que está no pátio. E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei, aleluia, que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Ramã está no pátio. E disse o rei, que entrasse. Entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fara o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Ramã disse ao seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei, quanto ao homem de cuja a honra o rei se agrada, traga as vestes real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, monta e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes ao cavalo e à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no ao cavalo pelas ruas da cidade, apregoando-se diante dele. E assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse ao rei a Ramã, apressando-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e fez assim para com o judeu. Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e a coisa nenhuma deixas cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. E contou a Ramã a Zerez e a sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zerez, sua mulher, lhes disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente, cairá perante ele. Então, eles ainda falando com eles, chegaram aos eunucos do rei e se apresentaram a levar Ramã a um banquete que Ester preparara. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso que durante essas semanas eu tenho lido e meditado nessa palavra. E eu espero assim que os irmãos não tenham ficado tão confundidos como eu fiquei. Eu, na verdade, irmãos, eu precisei até mesmo, para que eu entendesse um pouco mais do propósito de Deus para com a vida da Ester, eu precisei até mesmo assistir um filme, para que eu pudesse realmente falar com propriedade, para que a gente pudesse entender qual era o chamado de Ester, qual era o propósito de Ester e qual era o livramento que Deus tinha naquela época para o povo judeu. E é um pouco complicado, mesmo, mas nesse trajeto de Ester, quando ela estava ali
diante do rei. Porque o rei, ele se agradou de Esther, né? E ali eu estava meditando, eu falei, meu Deus, mas por que, né? Ela chegou a ser resgatada como uma concubina, porque ela foi para o palácio como uma concubina, inicialmente, né? Então, eu fiquei ali pensando, falei, por quê? Porque até então eu não estava entendendo qual era o chamado e o propósito que Deus tinha na vida dela. E ali eu comecei a meditar e comecei a ler e comecei a entender, logicamente, depois de ter assistido o filme também, que acrescentou um pouco mais o meu entendimento. E ali eu pude perceber, irmãos, que realmente Deus tinha um propósito. E Deus também tinha esse livramento, que era para salvar aquele povo, né? Pelo decreto que Ramã tinha decretado, né, para o povo judeu, do qual a Esther fazia parte, porque era uma judia, né? Mas ali eu comecei a olhar para um outro lado, o propósito que Deus também tinha na vida de Mardoqueu, né? Porque se a gente analisar um pouquinho mais, Mardoqueu, ele em momento algum, ele desamparou a Esther. Mardoqueu, ele era um escriba, ele era um homem letrado, ele sabia, ele tinha estudo, ele tinha um estudo. E ele se sujeitou a ficar na portaria, a ser simplesmente um assistente de um porteiro, de um eunuco da porta do rei, né? Ele se sujeitou a ficar ali, né? E ele, sabendo que ele era um homem estudado, ele falava em vários idiomas, né? E ele se sujeitou a ficar ali como assistente do guarda às portas do castelo, né, do rei, simplesmente para não desamparar Esther, porque ele criou praticamente a Esther. Esther era prima, mas ele criou como filha, né? E com tudo isso, irmãos, eu pude ali perceber também qual era o chamado de Mardoqueu, qual era o propósito de Mardoqueu e qual era o livramento que o Senhor estava dando também, né? E ali Deus assim me fez meditar e eu falei, poxa vida, um homem que não precisava ficar numa portaria, ele poderia chegar ali juntamente, já que a Esther estava ali tida como uma concubina, porque até então não era esposa, ela passou a ser esposa, pelo que eu entendi, foi depois que ela pregoou, né, o jejum, se colocou diante do rei, né, e assim ele tomou ela como esposa, né, depois do fato. Então, e o que faz com que nós meditamos um pouco mais e no ato de Mardoqueu, né, é que ele não desamparou Esther em nenhum momento. Ele esteve todo o tempo presente, perto, sabe, o tempo todo, né? E o que Mardoqueu, com tudo isso, ele queria a mesma finalidade, que era a salvação para o povo judeu. Mas eu creio também que nesses 3 itens, que é o chamado, que é o propósito e o livramento, tem uma consequência. Os irmãos notaram que tem uma consequência? Tem. Sabe qual é? Honra. Sabe por quê? Porque Mardoqueu, depois de tudo, depois que ele até colaborou pela ajuda, por salvar a vida do rei, Mardoqueu, depois da perseguição de Ramã, ele foi o quê? Honrado. Então nós temos em nós, né, esse chamado. Deus tem em nós um propósito, e eu creio que Deus também tem em nós um livramento. E eu creio que a consequência, a partir do momento que você é um obediente, vem a honra. Só que a honra, ela não é dada a muitos aos olhos de pessoas, dada a nós, carne, né? Nossos olhos carnais. Mas sim a honra que eu falo que vem de Deus, né? Eu até anotei, porque é maravilhoso quando Deus
nos dá, e eu gosto assim, eu aprendi, eu corro e anoto, sabe? Porque é através dessas anotações, irmãos, é que Deus fala conosco. Isso é maravilhoso quando você tem essa intimidade com Deus. E ali eu fui meditando, e ali Deus estava falando, né, de que entre o chamado e o propósito e o livramento, só que ela não está acoplada a tantas, como eu acabei de falar, né, as consequências. E a consequência, ela vem através da honra. E a honra não é pelos nossos olhos espirituais. Muitos vê como se fosse um rótulo. Precisa falar, para mim cumprir o meu chamado, eu preciso ser rotulado. Não. Para mim cumprir esse propósito que Deus tem na minha vida, eu preciso de um cargo. Não. Deus está falando nesta noite que para você exercer esse chamado, para você cumprir esse propósito que Deus tem na tua vida, e para que você venha receber de Deus os livramentos, você é honrado sim, mas não precisa nem de título e nem de cargo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite para nós? Amém? Então o Senhor fala assim, que para que a gente venha ser honrado, como Mardoqueu. Vamos ali, só para os irmãos entenderem um pouquinho mais. Vamos ali no capítulo 10. Vamos só ler aqui alguns versículos, amém? Que eu quero chegar ao ponto para que os irmãos entendam qual é o propósito de Deus nessa noite para conosco. Amém? É ali a exortação de Mardoqueu. Diz assim, eu vou já para adiantar, irmãos, porque hoje nós temos aqui um presente de Deus aqui, e eu quero aproveitar muito eles hoje ainda, hein? Então, vamos aqui, só explanar esse pedacinho aqui, só para que nós possamos entender um pouquinho melhor. Diz assim, né, no capítulo 10, a partir do versículo, vamos ler do 10 até o 3º, irmãos, para nós entendermos. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia? O 3º, irmão, para fechar. Porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade e de toda a sua nação. E o que o Senhor faz com que nós entendemos nesta noite, né, irmãos? Que através de Mardoqueu, ele, por um posicionamento que ele teve também, ele foi honrado. E que essa honra, ela vem através de nós, sim, mas através da nossa honestidade, através da nossa integridade, através da nossa humildade e através da nossa obediência. Isso sim, para o Senhor eu creio que é um propósito, né? É honra que vem sobre as nossas vidas. Eu espero ter me expressado para os irmãos o que Deus ministrou no meu coração. E eu creio que o Senhor também falou no coração dos irmãos. E eu quero assim também estar dando uma oportunidade para uma amada minha, assim, uma irmã muito querida, que é minha vizinha. E é um prazer tê-la aqui hoje nessa casa. Que, aliás, irmãos, antes de... Pode ir, por favor, irmã. Ela disse que está com vergonha, irmã. Mas eu falei que aqui no púlpito a gente tem que ficar sem vergonha. Aqui a gente chegou aqui em cima, eu estou tremendo, mas eu deixei a vergonha de lado, o nervosismo de lado. Amém? Eu quero estar assim apresentando, é uma serva do Senhor. E assim eu quero dar oportunidade com louvor. Amém? Ela é minha vizinha. Ela, uns tempos a gente trabalhou juntas, né? Por favor, tome aqui, por favor, venha até cá. Eu quero dar uma oportunidade para ela estar louvando ao Senhor.
Logo depois eu quero estar trazendo a palavra da semeadura. Amém? Paz do Senhor, igreja. Com muita alegria que estar aqui nesta noite, cultuando com os irmãos. Eu já há algum tempo, recebi